Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar cavalos. E a palavra que eu escolhi está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Aqui nós temos os riscos dos dois cavalinhos. Esse tecido é um Maber Copa Decorativo Pintura Ouro. Ele é aquele especial. Ele é bem fechadinho, bem lisinho. Aquele que a gente pinta e parece uma tela. O risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelo cavalo que está atrás. E eu vou começar por essa parte aqui, ó. Para você perceber como vai ser a nossa pincelada e como que a gente vai trabalhar com as manchas. Um pincel número 10. Ele tá aparado, mas tem cerda. E eu vou começar colocando caramelo nessa parte aqui, ó. Eu deixei essa ranhura para mostrar para você até onde você vai pôr o caramelo. Mas você não precisa seguir assim, ó, fazendo essa linha direitinho como eu coloquei. Pode dar pinceladas soltas. Agora, essa parte de baixo, sem lavar o pincel mesmo, eu já vou colocar o sépia. E aqui, ó, antes de preencher toda essa parte aqui, que vai ser só preenchida mesmo, eu já vou colocar o sépia nessa área. Tô colocando ele naquela parte onde tem o tecido branco, ainda não em cima do caramelo. Agora, antes de preencher aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou esfregando o pincel bem devagarinho, para deixar essas entradas. Aqui a gente tem um contraste mesmo. Pronto, agora eu vou preencher aqui de sépia. Eu vou lavar o meu pincel e vou colocar um pouquinho do ocre aqui em cima do caramelo, mas sem cobrir o caramelo. É só mesmo para fazer uma luz. Olha como eu puxo o pincel bem leve. O caramelo tá ali. E o ocre ficou aparecendo, só que sem cobrir o sépia. Agora a gente vai fazer a cauda dele. Essa cauda, ela tá em movimento. Então, eu vou trabalhar com as mesmas cores. Eu vou começar aqui, ó, na pontinha, colocando uma puxadinha de sépia. Aí, agora, essa daqui, ela tá passando por cima. Então, eu vou pôr um pouquinho do ocre. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do caramelo. E, de novo, o sépia. Movimento de vai e vem. Aqui, ó, vou terminar aqui com o caramelo. Essa parte aqui, ó, vou fazer toda com sépia. Essa parte de baixo aqui. Agora, eu vou passar um pouquinho do caramelo aqui. E essa parte aqui também eu vou colocar o ocre. Aí, iluminou. Vou pegar um pincel número, que não tem número, mas é um número 2. Com o sépia para fazer essas pontinhas. Você não precisa preencher tudo, tá vendo como eu deixei várias entradinhas, puxando os fios para fora. Vou pegar um pouquinho do ocre com esse pincel e vou dividir aqui, ó, o bumbum da cauda. Agora nós vamos continuar o cavalo, vamos fazer o peito e as pernas. Eu vou começar aqui, ó, no pescoço dele,
colocando nessa área que eu tenho essa ranhura aqui, um pouco do caramelo. Aí, eu já vou em seguida colocando o sépia e fazendo o mesmo movimento, ó. Eu vou entrando para cima do caramelo, mas sem cobrir totalmente. Aqui eu tenho uma ranhura, porque o peito dele aqui tem músculos. Então a gente precisa deixar, são mais altos, a gente precisa deixar mais evidenciado. Seria aqui, aqui e aqui. Essa área aqui, ó, é escura. Então, onde tem essa ranhura, eu já vou colocando o escuro. Aqui ele fecha. Aqui embaixo da cara dele também. Já vou fechar. E aqui a gente desce assim um pouquinho mais esse sépia. Juntei. Olha só, ficaram 1, 2, 3, 4, 5 buracos. Esses buracos eu vou colocar o caramelo. Eu já tenho uma sombra de escuro, de sépia. E agora eu tô colocando a cor que seria uma cor intermediária. Depois a gente ilumina com o ocre. Se você seguir direitinho a ranhura que eu coloquei aí, você vai com certeza conseguir definir essa parte do cavalo. Pronto, já fiz uma passagem de cor, para não ficar aquela cor parada. Aqui, ó, em volta do cavalinho, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Isso vai facilitar na hora que a gente for fazer o cavalinho. Já vou chegar aqui, ó, embaixo da cabeça do cavalinho, que vai ficar tudo escuro. Ainda não vou para baixo aqui, não vou para a perna, parei aqui na ranhura, ó. Que a gente tem que voltar aqui e definir melhor essa área com um pouquinho do ocre. E agora, ocre nessa parte aqui. Olha como eu tô colocando. Ponho a linha, depois eu faço esse movimento, ó. Ó, o pescoço do cavalo tá fazendo isso. Aí, mais um pouquinho. E a gente tem aqui uma luz também, ó. Que não tá reto, também tá fazendo esse movimento. E agora aqui a gente tem uma outra luz, ó, que faz o mesmo movimento. Aqui, geralmente, ele tem um músculo no meio, mas eu deixei só os 4, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Você vai limpando o teu pincel. Na verdade, você está fazendo manchas. Vai passando de uma cor para outra. Lavei meu pincel. E agora eu vou colocar um pouquinho do branco nessas manchinhas. Coloco a tinta e vou dando batidinhas, olha. Eu não tô esfregando agora e nem fazendo linhas. É só para iluminar um pouquinho mais. Aqui também. E aqui também. Ó, tô colocando um pouquinho do caramelo aqui para tirar aquela divisão muito grande que tinha. Aí, assim mais suave ficou melhor. Agora nós vamos descer, vamos para as pernas. Eu vou começar por essa perninha que tá aqui no fundo. Ela é daquele cavalo lá de trás, só tá aparecendo um pedacinho. Ó, fiz uma linha aqui com sépia, vou colocar um pouquinho do caramelo e vou concluir com um pouquinho do ocre. Não vou trabalhar muito, porque é uma perna que tá lá atrás. A outra perna dele tá atrás dessas pernas aqui, então vamos deixar pra lá. Essa perna aqui agora, vou começar com o sépia. Aqui, ó, no joelho.
Depois, esse pedaço aqui, junta lá em cima. Olha que fácil. Agora, o resto eu vou preencher com o caramelo. Assim, você já vai colocando a luz e a sombra no lugar certo e já vai ficando pronto. Na outra perna, a mesma coisa. Vou colocar o sépia aqui e aqui, nesses dois espaços. Vou completar com o caramelo. Dando uma misturadinha bem de leve aqui, ó, entre as duas cores, você só dá uma pincelada assim, não precisa misturar muito até sumir a tonalidade. Pode deixar manchadinho. E agora, todo lugar que eu coloquei esse caramelo, eu vou dar umas pinceladas de ocre por cima, deixando assim, ó, meio manchado. E um pouquinho do branco. Limpando o pincel. Deixando o pincel bem leve na tua mão, para não misturar muito. Lava o pincel e agora nós vamos para a cabeça. Aqui na cabeça, nós vamos começar pelas orelhinhas, que você vai simplesmente preencher com o sépia. Aqui não deixa a linha reta, deixa assim, ó, vai sujando, limpando o pincel para fora, porque nós vamos passar a crina por cima. Se você deixar uma linha reta, vai ter dificuldade. Assim. Agora você vai carregar o pincel de novo e vai fazer aqui esse ponto de escuro que é o olho. Aqui esse ponto de escuro que é mais triangular, que é o outro olho. Agora vai limpar o pincel assim, ó. Aqui em cima dessa linha e aqui pra cima, ó, que ficou um Vzinho. Aqui vai subir um pouquinho, sobe na mesma direção aqui, ó. Agora, a gente vai fazer essa área aqui, que tem essa ranhura. Ó, coloquei a tinta bem em cima da ranhura, juntei aqui no olho. Essa parte aqui eu tenho que deixar mais clarinho. Então, eu vou juntar aqui e vou juntar aqui. Se você tá me seguindo passo a passo, você vai conseguir fazer. É só prestar atenção. Aqui fica escurinho, aqui é o olho, aqui é a bochecha, aqui é aquela parte do focinho, que você já pode até descer um pouquinho mais e fazer esse movimento aqui, ó. Aqui embaixo eu vou ter bem escuro aqui essa narina e aqui uma metade, aqui não é uma bola inteira, é mais compridinho. Aqui eu tenho uma sombra, que pode até descer assim um pouquinho. Aqui do lado da narina, eu tenho uma sombrazinha também. Pronto, definidas as sombras, agora a gente coloca caramelo em todo o restante. Antes que seque. Ó, vou juntando o caramelo no sépia. Essa parte aqui também. Como o sépia tá úmido, eu consigo fazer a transição sem deixar dividido. Aqui, essa parte. Tá bem molhadinho, eu vou deixar para depois. Vamos fazer aqui em cima primeiro. Vou chegar com caramelo aqui até a orelha. Agora aqui embaixo. Sujei o pincel no sépia, porque eu quero deixar essa linha aqui um pouquinho mais sumidinha. Ela ficou muito reta, então eu vou tirar um pouquinho daquele contorno.
Já vou deixar o olho um pouquinho mais definido, que fica bem escuro. Aqui desse lado, a gente tem aqui, ó, bem nessa saidinha aqui, o olho. Aí eu vou fazer uma sombra descendo, bem de leve, que vai sumindo. Aqui embaixo também, ó, vou puxar. Vou puxar aqui um pouquinho. Depois aqui, tô fazendo quase que um contorno. E no meio, aqui ele fecha, ó. Pronto, agora vamos com o ocre clareando, iluminando. Vou começar aqui, que é a área que vai ficar mais clarinha. Vou puxar aqui, ó, em volta, arredondado, aqui pra baixo e aqui um pouquinho também. Ele vai fazer esse movimento, ó. Limpo aqui pra cima, puxando bem no meio. Pois aqui eu vou dar umas pinceladinhas assim atravessadas. Com pincel sujo só. Aqui eu tenho uma claridade da bochecha dele. Vou colocar aqui em cima também, só para limpar o pincel. Um pouquinho de ocre. Agora eu venho terminando com isso aqui, porque se eu fosse colocar toda aquela tinta, ia invadir muito a área do sépia. Aqui embaixo ainda tem um clarinho aqui, ó. Bem no meinho aqui tem um escurinho também. Aqui tá o meio da testa dele. Meu olho aqui ficou muito escuro. Eu vou caprichar bastante aqui nesse detalhe do olho. Daí você, por favor, siga bem certinho o risco, porque aqui deu uma... engrossou muito aqui, mas ele tem que ficar assim, ó. Na mesma altura. Acho que se eu abaixar um pouco a cor aqui, vai ficar mais parecido. Pronto, já tô dando jeito. E você siga teu risco bem direitinho. Lembrando também que aqui são manchas. A gente não tá fazendo um cavalo realista. A gente tá tentando fazer com manchas a forma do cavalo. E eu já vou tirar aqui a crina dele com esse pincel mesmo. Ó, primeiro com esse pincel número 4. E com o sépia. Aqui vai pro lado, arrematando a base da orelha. Aqui tem que vir pro lado de cá, porque ele tá andando, ele tá trotando. Então, esse cabelinho, ele não vai ficar parado. Toda essa área aqui, ó, vai ter crina. Até aqui. Passei a linha e agora eu vou puxando pra fora. Aqui em cima pode ser um pouquinho maior. E à medida que vai descendo, pode ficando menor. Se você sente necessidade, você pode pegar um pincel zero, ó, e fazer alguns pelinhos a mais, assim, algumas pontinhas. E você pode cruzar essas pontinhas, não tem que ficar paradinho. Vou fazer aqui alguns no meu, depois eu te mostro. Aqui onde tudo se cruza, eu vou passar alguns fios com o caramelo. Só para mostrar que tá por cima. Só nessa área aqui eu vou colocar caramelo. Vou fechar um pouquinho isso aqui.
porque fecha de uma narina na outra. E pronto. Agora, com um pouquinho do branco, vou fazer uma marcação aqui, ó, na bochecha. Aqui, ó, nos dois lados desse escurinho que a gente pôs ali no meio da testa. E aqui, em cima das narinas. Pronto. Só isso. E agora, vamos para o cavalinho. Eu vou começar lá na cauda dele. Esse cavalinho, eu quero fazer um pouco mais claro. Usando as mesmas cores, mas eu vou trabalhar com menos sépia. Então, eu vou fazer a base de caramelo. Eu vou fazer alguns fios com sépia. Essa parte aqui, ó, que tá mais embaixo dele, vou deixar mais escura. E agora eu vou colocar já o ocre. E vou deixar aparecendo mais o ocre. Já vou iluminar com o branco. Acho que vou escurecer um pouquinho mais. Estas aqui de baixo. E com esse pincelzinho mesmo, eu já vou fazer aqui as pontinhas. Pronto. Agora, nós vamos fazer aqui as pernas. Nós temos 3 pernas dele. E eu vou usar o caramelo. Tá vendo essa parte que tem ranhura? Aqui, 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 aqui. Então, eu vou colocar o caramelo. Pronto, coloquei. Agora, eu vou emendar nesse caramelo o ocre nas outras partes. Aqui, ó, as perninhas se cruzam, fica tudo ocre. Mas a gente já vai definir isso aqui com o sépia. Lava pincel. E agora, com um pouquinho do sépia em cima do caramelo, eu vou colocar bem no meio. Sem preencher o caramelo todo. Vai ficar aparecendo um pouquinho do sépia. Aqui para fazer a sombra da barriga. Aqui, que já vai emendar naquela ranhura ali de cima. Aqui um pouquinho, só limpando o pincel. Agora, eu vou pegar o sépia só assim, ó, de ladinho. Aqui não tem, só desse lado. E vou fazer mesmo um contorno. Peguei muito, tirei o excesso no pratinho. Ó, tô passando o pincel pra fazer um contorno. Vai trabalhando com o pincel bem de ladinho, bem de pezinho. De ladinho não, de pezinho. Você vai fazer um contorno, não vai ficar um contorno como de um pincel zero. Ele vai ficar um pouco mais grosseiro. Mas é isso mesmo que a gente quer. Não é para ficar uma coisa muito delicada. E assim você vai aprendendo a trabalhar com um pincel maior para fazer coisinhas pequenas. Ups, cresci aqui, engordei a perna dele. Sem problema. Pronto. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco nessa área que tem o ocre. Você põe um pouquinho e dá uma puxadinha. Aqui, ó, vai um pouquinho no meio, um pouquinho no meio. Não é para alisar muito. 3 das pernas prontas. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, o corpo dele. Essa parte aqui, nós vamos trabalhar da mesma forma que foi feito o cavalo de cima. Com
uma diferença, que aqui eu vou colocar o amarelo ocre. Lá no cavalo maior eu coloquei o caramelo. Ó, você põe o ocre e vai puxando, deixando a parte de baixo cheia de linhas. Aí agora eu venho... Ah, mudei de pincel, tá? Tô usando o pincel número 10. Não, 10 não. Número 8 de novo. Aqui também uma área de luz, ó, a barriga dele. E agora eu vou colocar o caramelo, puxando pra cima do ocre, deixando aquelas linhas. Aqui posso até preencher inteiro já essa perna. Essa barriga dele eu vou preencher também, até chegar nessas ranhuras. Pronto. Agora, eu vou pegar um pouquinho, com esse pincel mesmo, vou pegar um pouquinho do sépia. E vou fazer, tá vendo aqui a divisão? Aqui, ó, tinha deixado um pouquinho do ocre pro outro lado. A divisão da perna com a barriga. Eu vou subir assim um pouquinho, deixando aqui mais escuro. E aqui atrás também, na linha de fora do bumbum, vou deixar um pouquinho mais escuro. Nós temos aqui a barriga. Nós temos aqui a divisão entre o ocre e o caramelo. E nessa divisão aqui eu vou colocar um pouquinho de sombra também. Colocando em cima do caramelo. Aqui vai entrar um pouquinho. Já vou iluminar essa área, porque senão depois seca e a gente não consegue, fica mais difícil. Eu vou colocar o branco em cima desse ocre. E vou dar uma puxadinha para baixo, sem cobrir totalmente o ocre. Deixando assim, linhas, pontas. Já vou puxar um pouquinho aqui também, ó. Isso. Agora, nós vamos fazer essa perna aqui. Pincel 4 de novo. Vou começar com o caramelo. Colocando aqui na área escura. Na área que tem a ranhura, onde eu quero fazer a sombra. E vou fazer aqui essa área também. Já em seguida eu vou colocar o ocre. Já vou colocar aqui também. Lavo o pincel. Em cima desse caramelo, eu coloco um pouquinho do sépia, como nós fizemos aqui as outras perninhas. Lavo o pincel, um pouquinho do branco. O branco vai só em cima do ocre. Fiz uma sujeirinha aqui, mas não vou limpar, porque depois eu vou fazer um capim, aí eu cresço o capim até ali. Então, pego de novo só um pouquinho de tinta do ladinho do pincel e já vou trabalhar aqui, ó, um contorninho. Essa é aquela perna de trás do outro cavalo que eu já coloquei também o contorno. Mas é aquele contorninho assim que não é com pincel zero. É só mesmo para dar uma definição melhor pro contorno da perna. Ó, já tá bom aqui, ó. Acho que posso pôr um pouquinho aqui também de divisão aqui para fazer o joelhinho. Aí, um pouquinho de sombra. Agora vamos para o pescoço. Já coloquei aqui um pouco da luz, agora eu vou colocar aqui do outro lado. Só para já fazer a junção aqui. Agora eu volto com o caramelo. E o caramelo vai nessa área, ó, tem uma ranhura aqui.
e tem uma ranhura aqui. Fica uma frestinha ali que a gente não vai colocar a tinta caramelo. E aqui ele desce. Coloquei caramelo inteiro, mas eu vou jogar em cima um pouquinho de tinta escura. Aqui, ó. Sépia. Bem onde tinha aquela ranhura. Aí você olha no risco e você vai saber onde que ela tá. Não chega ali. Vem descendo. Aqui, ó, já sumiu a tinta do pincel. Aqui vem descendo até encontrar essa linha aqui, ó, que é a linha central do peito dele. Que divide os dois músculos aqui da frente. Essa parte aqui, ó, eu desço e pode até dar uma fechadinha aqui, limpando o pincel. Você vai se organizando, olhando no risco. Depois aqui, eu tenho essa perna que terminou com escurinho. Aí, eu vou pôr outro escurinho aqui, ó, caminhando na direção da barriga aqui, ó, sumindo. Mas eu não vou juntar tudo. Eu vou fazer uma pequena sombra. Pronto. Agora eu vou pôr o ocre ali em cima. No cantinho. Aqui posso até limpar o pincel assim. Depois que secar vai dar pouca diferença, mas vai dar uma iluminada. E agora aqui. Aqui eu tenho o ocre com branco, aqui eu tenho o ocre puro, então ele vai ficar diferente. Vou clarear um pouquinho aqui com o branco e um pouquinho aqui. E acho que tem que escurecer um pouquinho aqui no meio, ó. Vou usar um pouquinho do caramelo antes, porque eu avancei um pouquinho ali com o branco e o ocre, e acho que aqui tem que ficar um pouquinho mais escuro, que tem uma linha assim. Ainda aqui, ó. Esse peito pode ficar um pouquinho mais escurinho. A cabeça dele, eu vou seguir a mesma linha da cabeça de cima. Eu vou fazer as orelhinhas com o ocre. Eu vou usar o caramelo para fazer as áreas mais escuras. Ó, eu tenho aqui uma linha, eu tenho outra linha. Essa daqui vem aqui bem no meio. Agora, a área do olho, eu vou até preencher de caramelo também, mas aqui vai o sépia. Ó, tô seguindo todos os risquinhos. Essa área aqui vai a crina. Aqui eu só não cheguei, mas aqui a gente sobe até em cima. Aí aqui nós temos uma área mais clara, que é a bochecha. Aqui, ó, essa parte mais escura. E aqui nós temos as duas narinas, que eu já vou fechar com o sépia. Agora eu vou colocar o ocre no restante dos espaços. Sempre que eu coloco o ocre, eu vou limpando o pincel. Por exemplo, aqui eu tenho uma linha, eu não vou deixar assim. Eu vou colocar a tinta, aí eu vou de leve limpando o pincel. O caramelo vai fazer uma mancha, ó, dá diferença. Que eu não preciso cobrir o caramelo com o ocre. Pronto, aqui a gente tem a cabeça praticamente definida. Agora eu já vou trabalhar com um pouquinho do sépia. Eu vou preencher aqui, ó, a narina. A outra narina. Meu pincel ficou sujinho de tinta, então eu vou fazer um pouquinho de sombra em cima desse caramelo. Essa área do olho também, eu já vou fazer com o sépia.
Aqui eu tô limpando o pincel para não ficar muito vermelho. Preenchendo os cantinhos. Aqui, ó, subo um pouquinho com esse sépia. Faltou caramelo, então vou pôr um pouquinho mais. Já vou iluminar com um pouquinho do branco, antes que seque. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui na bochecha. Ali, uma pontinha só, aqui, e um pouquinho aqui. Aqui, limpei meu pincel ali no pratinho, eu vou pegar um pouquinho do ocre pra fazer essa linha aqui, ó, que separa ele do cavalinho de trás. E aqui em cima, aquele clarinho, redondinho. Que é bem pouquinho. Limpando o pincel. A crina desse, eu vou... Aqui atrás já tá seco. Eu vou fazer com ocre. Seguindo o mesmo padrão daquele de lá. Como eu já tenho uma cor mais escura embaixo, o ocre vai aparecer, mas ainda a gente vai clarear com um pouquinho de branco. Vou passar aqui, ó, bem rente ao pescoço. E daí a gente vai puxando aqui pra trás. Então, aqui na crina dele, eu vou usar o pincel 0 para fazer alguns pelinhos, assim, saindo para fora, para terminar com a pontinha fina. E em cima desses pelinhos de amarelo ocre, eu vou jogar alguns com branco. Eles vão aparecer mais, vai ficar mais brilhante, e o ocre precisa estar úmido. Se você fizer depois de seco, ele vai ficar muito forte. O branco vai ficar brilhante demais. Se ficar assim muito forte, passa um pouquinho do ocre por cima outra vez. Não precisa ficar acertando os pelinhos, tá? Pode passar aleatório, porque são muitos e eles se cruzam uns por cima dos outros. Ó, o meu aqui já chega. Eu vou usar com o pincel 0 um pouquinho do sépia para fazer aqui, ó, aquele triângulo do olho, só para deixar mais marcado. Aqui para baixo é mancha, então eu vou tirar com esse pincel maior. Esse aqui também tá muito marcado, eu vou deixar mais triângulo. Posso pegar um pouquinho do caramelo. Essa linha tem que terminar aqui, entre as duas narinas. Eu tô pintando aqui diretão, mas você seguindo, vendo o trabalho pronto e seguindo a orientação do risco, que eu vou deixar a marcação bem direitinha, você vai fazer e você vai ver que não vai ser difícil. Prontinho aqui, agora vamos para os pés. Eu não vou pintar aqui essa pata, eu vou deixar todos o casco, não vou pintar esse casco, eu vou deixar todas as pernas assim, sumindo. Eu vou usar agora o siena natural. Se você não tem, mistura ocre com um pouquinho do sépia, mas bem pouquinho. Você vai escurecer o teu ocre. E eu vou fazer aqui, ó, nessa linha, eu dobrei o tecido, você se quiser pode pôr uma fita crepe. Eu vou fazer uma linha aqui, como eu já te mostrei. Resolvi colocar, não tenho fita crepe aqui no momento. Então, eu vou colocar um durex
Aqui passei um durex, não dá pra gente ver, mas talvez você não esteja vendo, eu estou vendo. Só pra fazer aquela linha bem certinha. Agora eu tô usando um pincel número 10 de novo. Ó, quando eu tenho uma fita crepe, um durex, ele protege aqui embaixo. Você pode fazer aquela linha bem certinha, sem se preocupar em borrar. Eu vou fazer esse acabamento aqui até mais ou menos aqui assim, ó. Deixa uns 4 na minha mão, não dá, né? Minha mão dá inteira. Mas deixa aqui uns 10 centímetros de cada lado. Você não precisa fazer inteiro. Se quiser também pode. Aqui, ó, vou fazendo menor, menor, menor até acabar. A primeira parte é esse acabamento. E olha como eu passo aqui, ó, por cima das pontas das patas. Esse é justamente para cobrir essa parte que eu não quero pintar. Vou fazer essa primeira parte aqui, depois eu te mostro. Agora eu vou trocar de pincel. Peguei o número 4 e eu vou pegar o sépia. Você viu que o siena, ele deixa aparecendo as linhas. Então, com o sépia, fazendo uma segunda camada de capim, eu vou poder disfarçar esses finais aqui de patas, ó, de pernas. O sépia, ele não vai cobrir o siena, ele tem que ficar um pouco abaixo. Aí, presta atenção, assim, onde terminou, você deixa um pouquinho mais de capim, que você consegue acabar sem perceber que não tem acabamento ali no pé. Outro detalhe, não faça tudo retinho para cima. Faça uns para um lado, outros para o outro, cruzando. Aqui, ó, resolvi deixar um pouco mais suave, porque aqui eu tenho uma moita maior. Então, eu vou puxar um pouco mais. Aqui eu vou terminando, nem vou colocar muito. Aqui eu tenho perninhas. Ó, vou puxar uma linha, um capim um pouco mais alto. Aqui eu tenho uma perna também. Vou cruzar com o siena, vim pra cá, agora com o sépia eu vou pra lá. Ali eu derramei, eu bati o pincel, lembra? Agora então eu vou passar um capim aqui, ó, bem em cima. Só quem viu sabe que eu borrei ali. Vai pegando tinta só de um ladinho do pincel, assim. Aí você vira aquela tinta pra cima e deita seu pincel num grau que saia a tinta, mas que fique fino o traço. Terminei aqui, agora eu vou fazer com o pincel 0. Da mesma forma que foi feito lá na crina, eu vou fazer com o sépia aqui, ó, algumas linhas. E depois eu vou fazer com o siena também. Assim, usando do mesmo jeito, só para ficar alguns detalhes mais finos. Cuidado, não suba muito, tá? Para cima do cavalo. Deixa o suficiente para cobrir aqui as patinhas. Eu vou fazer esses outros risquinhos aqui com sépia e com o siena e já mostro para você o resultado. Pronto, agora já fiz aqui o barradinho. Vou tirar o durex. Temos uma faixa perfeita. Agora eu espero secar totalmente. Eu resolvi colocar mais uma perna aqui, porque na foto onde eu vi, não aparecia as pernas, estava tudo coberto. Mas, como tá faltando uma aqui, resolvi colocar e vou pôr nesse lugar. Tô pintando da mesma forma que eu pintei a outra. Um pouquinho do ocre.
o caramelo. Aqui vamos sumindo com ela, para ficar assim mais distante. E um pouquinho do sépia, que vou fazer aquela linha bem discreta. Vou deixar mais escurinho aqui. Ó, no teu risco que eu acrescentei, tá? Então, quando você riscar, já vai ter essa perna, esse pedaço de perna ali. Agora o cavalinho ficou parecendo que tem 3 pernas aqui na frente. Vou pegar um pouquinho do caramelo e vou passar aqui, ó. Só um pouquinho, para deixar mais claro, para marcar o peito do cavalinho. Pronto. Agora sim a gente vai deixar secar. Então, trabalho seco, eu vou borrifar água aqui por ele todo. A gente só vai pôr aqui em cima um fundo, mas assim bem diferente, quer ver? Água. Espalha. Ficou bem úmido, então eu vou passar o paninho em cima para tirar um pouco do excesso. Viu que aqui pegou 2 pingos grandes. Vou tirar um pouco, mas o pano ficou úmido. Toda a extensão eu coloquei água. No pratinho eu vou colocar uma pincelada, um pincel número 10 sem aparar, tá? Então ele tá todo cheio de cerdas. Amarelo canário. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o amarelo canário aqui. Olha só, a altura aqui, ó, do olho dele. Vou fazer uma linha. Tô trabalhando com linhas mesmo, com pontas. Vou passar aqui, ó, embaixo da boca. Eu vou sair aqui, ó, na mesma altura. E aqui eu vou fazer assim, eu vou diminuindo. Não é preciso preencher, tá? Você pode carregar o pincel de tinta, passar uma linha e ir sumindo. Ó, vai ficar um pouco mais amarelo para frente, um pouco menos amarelo para trás. Não é exato, por isso eu nem coloquei no risco, porque isso aqui você pode fazer bem livre. Mais um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui, ó. Aqui, aqui. E vou sair aqui pra trás um pouquinho. Fazendo uma linha também. Aqui, ó, tá bem sequinho, posso passar em cima. Deixo mais comprido o amarelo aqui. Sempre terminando com a mesma distância do pano. A tinta veio até aqui, do outro lado também. Eu deixo esse mesmo espaço lá. E vou colocar só um pouquinho de amarelo aqui, ó. Vou passar um pouquinho de amarelo aqui atrás dessa perna, terminando na linha aqui, ó, dos matinhos. Os meinhos entre as pernas, aqui um pouquinho. Pronto, agora eu lavo meu pincel. Lavo bem lavadinho, seco bem e vou pegar uma pincelada do lilás. Se você não tem esse lilás, coloque um pouquinho de violeta no branco, que você vai ter o lilás. E eu vou começar aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó, sem misturar com o amarelo. Não precisa preencher o espaço. Vou vazar um pouquinho aqui. E agora eu vou colocar esse lilás aqui, ó. Não vou encontrar com o amarelo, tá? Sempre de pouquinho.
porque se precisar você pode acrescentar. Sair um pouquinho para fora, eu não vou passar ali porque tem um pingo de água grande, vai fazer uma mancha, então vou parar por aqui. Aqui eu vou colocar assim, ó, um pouquinho. Ficou meio linha, mas a água que tem ali, a umidade vai espalhar ainda um pouquinho. Evite misturar o lilás com o amarelo, porque vai dar um tom de ocre. Não vai ficar fora da nossa paleta, mas... E agora eu vou pôr um pouquinho do lilás aqui, ó. Então, esse é um céu de fim de tarde. Não precisa preencher aqui, não deixe linha, tá? Você tem que trabalhar assim na horizontal. Pronto. Não precisa mais. O trabalho tá pronto. Você pode diminuir o desenho e colocar também numa toalha. Eu acho que vai ficar legal. Eu já pintei um paiol, tipo celeiro, com esses tons. Eu acho que vai ficar muito bonito se você fizer o jogo, o paiol de um lado e os cavalos do outro lado. Tem a mesma paleta de cores. Acho que vai ficar bem legal. Esse risco você vai encontrar gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho de hoje. Esse aí é meu aluno virtual Luciano. Ele mora em Alagoinhas, na Bahia. Conheceu o canal Sonalu Pinturas há uns 5 anos. E desde então já pintou muita coisa, abriu até ateliê. Luciano, foi muito bom ter conhecido você e saber de suas lutas e suas vitórias. Hoje é seu aquele beijinho carinhoso junto com um grande abraço.